Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso venceu ontem o Confiança por 1-0 no estádio Newton Santos e chegou aos 59 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ainda é o vice-líder da competição porque o Coxa venceu também na noite de ontem por 3-1 o Operário no estádio Couto Pereira. Tudo bem, o importante é a proximidade do acesso e o Fogão está fazendo tudo para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito que isso vai se consolidar em breve. Eu estou muito feliz. Ontem eu retornei ao estádio Newton Santos após longo tempo e foi muito bacana porque chegou uma galera que acompanha o canal, trocou ideia comigo, tiramos fotos, trocamos várias figurinhas a respeito do time do Botafogo, falamos sobre o canal também. Olha, é espetacular. Lembrando que a minha última partida no estádio Newton Santos, antes do retorno ontem, tinha sido contra o Paraná, em 10 de março de 2020. Ou seja, agora quase 1 ano e 8 meses depois, eu volto lá com o canal já tendo mais de 25 mil inscritos. E naquela época tinha cerca de 1.500 inscritos, quando eu comecei a falar de Botafogo aqui no YouTube. Tudo isso é muito bacana e a festa que a torcida do Botafogo faz é maravilhosa. A torcida é diferenciada, tirou onda dentro e fora do estádio mais uma vez. Só que dentro de campo, o Glorioso não começou tão bem o jogo e só melhorou quando no segundo tempo o Anderson Moreira começou a fazer substituições. E eu vou falar sobre o jogo neste vídeo, falo também a respeito do Anderson Moreira, que deu entrevista coletiva. E não pensem que eu não fiz minha perguntinha. Eu arrumei uma forma, mandei a pergunta para o treinador e ele respondeu, vou colocar aqui também. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, fácil, rápido e grátis. Tem um botão aí embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e passar a fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal, temos a próxima meta, passar dos 30 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é facinho e fundamental para o crescimento do canal. E claro, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly Cano na zaga e o Hugo na lateral esquerda. Barreto, Pedro Castro e o Luiz Henrique no lugar do Chay, que não foi relacionado, se recupera de lesão. Na ponta direita, o Ronald, na ponta esquerda, o Marco Antônio e como centroavante, o Rafael. O Confiança briga lá embaixo, tenta permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota de ontem para o Fogão é muito difícil, mas é um time que nas últimas rodadas se organizou um pouco mais, principalmente sem a bola. É um time que tecnicamente é muito limitado, mas ganhou alguns jogos recentemente, aí perdeu na penúltima rodada em casa e veio jogar com o Glorioso, tentando pelo menos pontuar no estádio Newton Santos. Isso dificultou muito as ações do Botafogo, porque o Glorioso tinha que propor. O Botafogo não podia pensar em empatar contra a equipe de Sergipe. E acontece que contra uma equipe mais organizada defensivamente, o Botafogo não teve tanta criatividade e sentiu falta do Chay. O Luiz Henrique não foi bem. E não vou nem dizer que ele sumiu do jogo, que ele não quis aparecer. Pelo contrário, ele até tentou buscar alternativas, só que ele não conseguiu render com a camisa do Botafogo desde a vinda para o Rio de Janeiro. Então foi um jogador que não agregou ofensivamente e o Botafogo sentiu falta de uma peça naquela engrenagem ofensiva. Como outros jogadores também não estavam numa noite muito boa, o Botafogo até tinha posse de bola, como o próprio Anderson Moreira, vocês vão ver daqui a pouco, me respondeu na coletiva, mas não conseguia penetrar na defesa adversária. O Rafael Navarro, por exemplo, um jogador que brigou muito mais uma vez, mas foi abaixo tecnicamente, perdeu até gols importantes no segundo tempo. Um jogador que está geralmente bem, ontem não contribuiu tanto na parte técnica. O Glorioso tentou variar o jogo de lado a lado, não conseguia produzir e tomou um susto. O Confiança conseguiu uma brecha, houve um cruzamento e aconteceu algo que é até raro quando o Carly está na zaga. O Botafogo deu espaço dentro da área e o Hernani quase fez o gol de cabeça. Sorte que ele cabeceou fraco
e o Diego Loureiro nem largou a bola, não deu rebote nem nada, segurou firme e continuou 0 a 0 ainda no primeiro tempo. Logo depois, uma boa jogada construída, a bola chegou até o Navarro, que deu um toquinho, o Pedro Castro encontrou muito bem o Marco Antônio por dentro, e o Marco Antônio finalizou, mas o goleiro do Confiança foi bem também. Foi uma grande chance do Botafogo no primeiro tempo, e o goleiro adversário fez boa defesa. No final da primeira etapa, o Ronald entrou driblando muito bem, cruzou, mas o goleiro também teve uma intervenção cirúrgica e conseguiu manter o placar no 0 a 0. O Rafael Navarro não conseguiu chegar a tempo. Muito pouco para a primeira etapa. Um time sem tanta dinâmica, um time sem imaginação para furar bloqueios. Veio a segunda etapa, o jogo continuou em banho-maria, estava ficando preocupante e começaram as trocas. O Barreto deu um carrinho para segurar uma jogada do Confiança, tomou um cartão amarelo, está fora inclusive do jogo de domingo contra o Vasco. O Oyama entrou no lugar dele. O Luiz Henrique, que não estava bem, também foi substituído. O Marco Antônio foi para a meia central e o Diego Gonçalves foi para a ponta esquerda. E o Ronald saiu para o Varley entrar. Aí, mesmo de uma maneira até um pouco atabalhoada em alguns momentos, o Botafogo começou a produzir um pouco mais. Tudo bem que teve um momentinho ali na segunda etapa que o Confiança chegou até a controlar o jogo. E talvez isso tenha sido uma armadilha para o time adversário. Porque acreditou que poderia sair um pouco mais, até que uma bola chegou ao pé do Oyama. Eles estavam com as linhas até formadas, mas não tão compactas assim. E o Oyama deu um belíssimo passe longo para o Varley no lado direito. O Varley chegou, cruzou bem, deu mais uma assistência e o Diego Gonçalves, ponta esquerda, indo por dentro, finalizou e fez 1 a 0 para o Fogão. Então lembrem que no primeiro tempo quase fizemos um gol com o Marco Antônio, ponta esquerda, indo por dentro, e no segundo tempo fizemos um gol com o Diego Gonçalves, ponta esquerda, indo por dentro. 1 a 0 Fogão, aí o Glorioso começou a controlar melhor o jogo, só que antes teve uma substituição que me deixou preocupado. O Friso entrou no lugar do Marco Antônio para fazer aquela trinca. Pedro Castro, Friso e Oyama, ou Oyama, Friso e Pedro Castro, ou Oyama, Pedro Castro e Friso. Por que eu fiz aqui trocas? Quem seria o primeiro, o segundo e quem seria o terceiro homem de meio campo? Porque no gol do Botafogo, o Friso estava um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Pedro Castro um pouco mais atrás. Quem estava mais adiantado era o Oyama, que acabou dando o lançamento para o Varley. Então o Botafogo tentou dinamizar o jogo de alguma forma e conseguiu assim furar o bloqueio da defesa do Confiança. E entrou o Ricardinho no lugar do Pedro Castro. Ricardinho, que havia muito tempo que não jogava com a camisa alvinegra, também assustou um pouquinho o torcedor, mas no final deu tudo certo. O Botafogo conseguiu segurar o ímpeto do Confiança e vencer por 1 a 0. E eu perguntei ao técnico Anderson Moreira justamente a avaliação dele sobre os jogadores que entraram, porque o Botafogo venceu com participação efetiva do Oyama, do Varley e do Diego Gonçalves. 3 atletas que entraram na segunda etapa. Confira aí a resposta do treinador alvinegro. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. Como você avalia as substituições que foram feitas no segundo tempo e acabaram dando uma dinâmica diferente ao Botafogo, que não era tão intenso antes, e os jogadores que entraram contribuíram diretamente com a vitória? Obrigado. Eu acho que o primeiro tempo, apesar da gente estar ali com a posse de bola, a gente estava com uma certa lentidão na troca de passes, a gente precisava acelerar um pouco mais, a gente falou isso no intervalo. Acho que a gente já volta um pouco melhor, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que com as substituições houve um crescimento em termos de intensidade, de força ali, de jogadores que têm esse perfil também. E a gente conseguiu fazer o gol, criar outras boas oportunidades, mas a gente tem que valorizar muito também a atuação da equipe do Confiança, né? Às vezes a gente tem essa noção de que eles estão lá na parte de baixo da tabela, mas é um dos times que mais pontuou aí nas últimas rodadas, né? Um time que veio de uma derrota em casa, mas ele conseguiu resultados extremamente positivos aí nos últimos 8 jogos, talvez a equipe que mais tinha pontuado. Então a gente tem que enaltecer a organização da equipe, uma equipe madura, uma equipe que veio explorando, tentando fazer com que o jogo ficasse cada vez mais difícil para a gente.
que a gente pudesse se perder em termos emocionais, principalmente, que a gente ficasse muito ansioso. E eu acho que um ponto muito positivo da equipe foi isso. A gente conseguiu manter a organização, ter paciência para poder buscar o resultado sem sofrer, sem oferecer tantos contra-ataques, tantas chances para o adversário. Pois é, galera. Então está aí a fala do técnico Anderson Moreira, claro, sempre dando moral e apoio para o grupo, até porque nesta reta final de Série B, o Botafogo precisa muito de motivação e ânimo e todo mundo tem que estar entendendo que pode participar em algum momento. Quem diria que numa reta final de competição teríamos o Ricardinho entrando no final da partida. E domingo tem jogo importantíssimo em São Januário contra o Vasco da Gama. O Bota vai subir. E o Vasco? Essas brincadeiras a gente deixa um pouco mais pra frente. Vamos focar no acesso. Já pensaram se o Glorioso chegar aos 62 pontos no domingo, na casa de um tradicional rival aqui do Rio de Janeiro? Olha, pode ser um momento muito especial. Mas falando em especial, ontem também foi uma festa, como eu já disse, maravilhosa da torcida. E eu deixo aqui um agradecimento à galera que trocou ideia comigo. E daqui pra frente estaremos juntos no estádio Newton Santos. A camisa da gravação deste vídeo é a mesma que eu estava no estádio. Estamos muito juntos, galera. A qualquer momento um novo conteúdo ainda repercutindo a partida de ontem. E tem muita coisa boa para falarmos a respeito do nosso fogão. Saudações alvinegras. Valeu. Fui.